de falar. Eu falei, por quê? Eu ficar no Japão 30 dias, e depois de 30 dias eu estou com muita dificuldade de assimilar o português. Eu falei, 30 dias? É sério? Ele estava falando sério. 30 dias depois ele não sabia o que era. Entende isso? Se nós não soubermos quem somos, se nós não soubermos qual o nível de libertação que tivemos, o que aconteceu, esse texto do Salmo 114, vamos ler ele de novo. Vamos lá comigo. Olha, diz o texto assim: quando Israel, Salmo 114, saiu do Egito, e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiro. Que fizeste tu, ó mar? Fugiste tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltaste como carneiros, e outeiros como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. O salmista ele fez um cântico baseado no nível de libertação que o povo de Israel tiveram. A celebração de uma pessoa, ela está no nível da libertação que ele teve. A pessoa que não consegue celebrar a sua libertação é porque ele não teve entendimento do quão profundo foi a sua libertação. Israel ficou 430 anos lá no Egito. Depois de 430 anos, até o mar saiu da frente deles. Porque a alegria de terem saído, de estarem saindo da escravidão, fez com que o mar se abrisse. A alegria de terem atravessado o deserto, fez com que o Jordão voltou atrás. A alegria que estava envolvida na vida deles, fez com que a rocha produzisse água. Então, o nível da celebração que temos é que vai fazer com o tamanho da alegria que nos envolve. Eu lhe pergunto nessa tarde, o que faz você saltar de alegria? O que te faz vibrar? O que provoca a sua alegria? Quando nós experimentamos a libertação, nossos pés não vão caber no chão. Quando experimentarmos a libertação, nosso pé não vai caber no chão. Pessoas que não são libertas não conseguem expressar. A expressão é um sinal de libertação. O que eu fiz com aquela ovelha depois que ela virou um cachorro? E mais nada fazia ela entender que ela era uma ovelha. Eu tive que chamar os pastores de cobertura, chamei os meus 12, chamei os líderes de célula e falei para eles assim: eu quero oferecer uma ovelha no altar de sacrifício. O altar de sacrifício foi que eu tive que achar um dos meus pastores, era especialista em matar ovelha. Ele pegou o punhal, olha como mata uma ovelha, colocou o punhal debaixo dela, ela fez isso. Ela colocou o peito em cima do punhal e não deu um grito. Morreu ali. Eu falei, para mim, eu ia cortar o pescoço dela. Eu achei impressionante. Ela entendeu que o propósito dela para aquele momento era morrer. Aí, ele especialista em preparar, e comemos aquela ovelha, porque ela não tinha mais entendimento do que era. Se você não souber quem você é, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não tiver entendimento que você é uma ovelha, você vai querer agir como bode, mas não é bode. Às vezes, o que nós não entendemos é isso que nos mata. Quando somos livres do pecado,
nós nos movemos no nível da libertação. O céu está em movimento. A terra está em movimento. A igreja também está em movimento, nada para. Eu lembro uma certa feita que eu estava passando uma luta muito grande. Eu era novo convertido, virei para o meu pastor e falei assim: eu preciso dar um tempo aqui para cuidar do bebê. Era o segundo filho nascendo. Eu preciso para ajudar minha esposa a cuidar do bebê e vou dar um tempo da igreja, pelo menos 30, 40 dias. Na verdade, eu estava passando tanta luta que eu queria ficar em casa. Era mais fácil eu chegar perto do pastor e abrir o coração do que inventar uma conversa que eu inventei. E depois de 30 dias eu vi o prejuízo que aquilo me causou. A igreja continua andando, as coisas continuam acontecendo, porque eu entendi que não depende de mim para as coisas acontecer. Outra feita, eu estava dirigindo a Kombi da igreja, e eu parei a Kombi assim, e falei com Deus, e falei com o pastor que trabalha comigo, falei: pastor Walter, segura a Kombi que ela está caindo. Falou: o que está caindo? Eu falei: a Kombi está caindo. Era eu que caí. Rodou tudo na minha frente e eu caí. Ele ficou tão apavorado, me pegou e falou: o que foi, meu pastor? O que foi? Aí o Espírito de Deus falou comigo assim: eu te levo e eles não vão chorar você nem um dia. Você não é Moisés. Acha que eles vão chorar você 30 dias? Como Moisés? Coloca auxiliares. Eu falei: como é que o senhor quer que eu coloque auxiliares se a igreja não consegue me sustentar? Ele falou comigo assim: coloque auxiliares. Então eu comecei a colocar auxiliares. Hoje, graças a Deus, somos cerca de 47 pessoas que trabalham conosco em todos os programas da igreja e em todos os programas sociais. Aproximadamente uns 120 a 150 mil reais de salários mensais, com despesas. E eu confesso para vocês que eu entendo das questões sociais, mas está além do que eu entendo. É como a alegria do povo de Israel saindo do Egito. A alegria deles foi tão extraordinária que eles celebraram o mar se abrindo. Eles celebraram do outro lado, quando Miriam pegou no tamborim, eles começaram a saltar com tanta alegria, depois de 430 anos, eles saltaram de tanta alegria no deserto. Foi uma festa no meio do deserto. E quando a rocha virou um riacho, que deu para abastecer 3 milhões de pessoas, aquele povo bebia aquela água, mas com tanta alegria de saber o nível da libertação que havia acontecido neles. Se você não celebrar a sua libertação, você não vai conseguir conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Precisamos urgente celebrar a libertação que Deus nos dá. E eu lhe pergunto: qual que é o nível da sua libertação? Você precisa conhecer em que nível que Deus te deu. Você precisa saber em qual plano espiritual está a sua chamada maravilhosa. E qual a potencialidade da sua libertação. A natureza, Romanos capítulo 8, 19, diz assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. O apóstolo Paulo está deixando muito claro qual é o nível de libertação que temos que celebrar. E o que às vezes prende a nossa celebração é o nível de escravidão que nós nos encontramos. E eu gostaria que a gente pudesse entender qual o nível de libertação que temos. Porque tudo está em movimento. A terra está em movimento. O inferno está em movimento. Os céus também
está em movimento. Precisamos entender e precisamos descobrir em que nós estamos nos movendo. Você é liberto? Amém? Você é liberto? Quem é liberto, levanta a sua mão. Então dá um brado de vitória aí. O nível da sua libertação demonstra como que você é liberto. Quem está liberto dá um brado de vitória. Deu uma melhorada. O nível de da sua libertação demonstra o nível da sua gratidão. Então quem está liberto, dê um brado de vitória. A libertação, irmãos, ela é global na vida do indivíduo. Deus não quase salva. Jesus não quase liberta. A pessoa chega perto de libertação. Existe uma lei espiritual que chama-se de conhecimento, que gera a libertação. E a lei espiritual está lá em João 8,32. Diz assim: e conhecereis, e a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, João 14,6. A verdade e a vida. 8,36 de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós lemos o 8,32, o 8,36 e 14,6. Mas o 8,31 diz assim: e Jesus, virando para aqueles que haviam crido nele, disse, ao 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ovelha liberta precisa conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, ela tem que crer no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele a verdade é uma pessoa. A verdade liberta, pessoal? Sim ou não? Sim. Ela é parcial? Sim ou não? Não, mas existem casos que ela se torna parcial. Tem muita gente que sabe que é correto, mas vive no errado, não é verdade? Então a verdade, para a libertação para ele, ela é parcial. Tem muita gente que sabe qual o bom procedimento, qual o procedimento do bem, mas às vezes prefere proceder mal. Sabe o que tem que ser feito e não faz. Aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, nisso está pecando. Então, se eu sou uma ovelha e eu sei que aquilo está errado, eu tenho que eliminar aquilo da minha vida. Se eu sou liberto, eu tenho que dizer: não, isso não condiz comigo. Isso não pode estar acontecendo comigo. Isso não faz parte da minha natureza. A gente viu ontem, de forma muito extraordinária, vimos ontem que a natureza da ovelha é única. Ela sabe ouvir. Então toda ovelha sabe ouvir. E quando é a ovelha mesmo, sabe gritar e pedir socorro. E se a pessoa não entender a libertação na sua totalidade, se ele não entender que Cristo o libertou, ele vai continuar agindo como escravo, porém livre, se movendo de forma limitada, porque ele entende que a libertação é parcial. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele faz. É verdade, pessoal? Sim ou não? Mas é parcial isso. Se confiarmos plenamente em Deus, entregaremos o caminho a Ele. Olha o que diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Mas o texto não termina aí. Por exemplo, o texto bíblico diz assim lá em 1 João 1,17, a parte B dele que nós mais gostamos de usar: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É verdade isso? É verdade. Mas se a gente usar só esse texto, é parcial. O resto do texto
diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando que o sangue me purifica? Quando eu ando na luz e tenho comunhão com a outra ovelha. Se eu não tenho comunhão, e se eu não ando na luz, o sangue não me purifica. O sangue só pode purificar se a pessoa andar na luz como Ele na luz está. O sangue só pode continuar purificando se a pessoa tiver comunhão. Se você mover, mas não tem comunhão com outra ovelha, e se você não anda na luz, o sangue não pode lhe purificar. A purificação, ela é total, desde que eu me submeto a todo o processo dela. Para ser purificado, o pecado é preciso se mover na luz. É preciso andar na luz. É preciso viver na luz, porque o céu está em movimento. Se eu não ando na luz e não vivo na luz, o sangue não vai me purificar. A purificação é resultado de andar na luz. Amém. Quem anda na luz e tem comunhão, o sangue purifica. Mas se ele quer só o benefício do sangue, é como se a gente faz uma campanha de purificação. Não adianta uma campanha de purificação se a pessoa não anda na luz. Se a pessoa não tem comunhão, não adianta, não é mágica, é um processo, é um ritual da palavra. Como que eu vou conseguir libertação se eu não me relaciono com ela? A geração ovelha é a geração da palavra, é a geração que entende o que a palavra de Deus fala. A verdade nos liberta quando a conhecemos. E quem precisa conhecer a verdade é aquele que crê em Jesus. Amém. A pessoa sem Jesus não precisa conhecer a verdade, ele precisa se arrepender e nascer de novo. Mas uma vez que se arrependeu e nasceu de novo, ele precisa conhecer a verdade. E quando ele conhece a verdade o libertará. A verdade não vai libertar o incrédulo. O que vai libertar, o que vai salvar o incrédulo é um novo nascimento. Mas se ele não conhecer a verdade, ele vai ser uma pessoa que ouviu a verdade, mas não foi liberto por ela. Por quê? Porque ele não anda na luz. E a coisa mais triste é quando a gente tem pessoas, que, às vezes na liderança, que não conhecem a verdade. Entende? A verdade nos liberta quando a conhecemos. É preciso conhecer e tomar posse desse conhecimento. Apenas saber não é tudo, porque há muita gente que sabe muita coisa, mas não age segundo o que sabe. Muitas ovelhas têm muita coisa, mas não se movem em cima daquele que conhece. A internet tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. Então a pessoa hoje ela vai pela internet, ela fica sabendo de coisas em questão de segundos no mundo inteiro, mas conhecimento ela não tem, porque a internet não dá esse poder de conhecimento. O único poder de conhecimento e libertação continua sendo e nunca vai ser ultrapassado é a palavra de Deus. Aleluia. Eu preciso entender isso. Muitas pessoas. Por isso eu afirmo que há uma libertação que ainda é ignorada. O Salmo 144, ele nos fala que quando o povo foi liberto do Egito, o mar fugiu deles. O Jordão voltou atrás, aquele povo vinha dançando, aquele povo vinha pulando de alegria. Aí a pergunta de Deus no texto de adoração de Davi: e tu, ó monte, por que está saltando? Até os montes, até aquilo que é inanimado, quando ele vê a libertação acontecendo, até o inanimado pula. Então Deus está querendo dizer que nós podemos mudar o curso da situação no nível da nosso entendimento de libertação. Existem ovelhas
que atrai multidão. Teve uma igreja que estava fazendo 50 anos de idade. Eles estavam celebrando porque tinham 50 ovelhas naquela igreja. Estava fazendo uma festa e tinha uma placa de todo tamanho. Estamos orgulhosos porque temos 50 anos e temos 50 crentes na igreja. 50 anos, 50 crentes. Nós vimos ontem que a ovelha bem cuidada, ela multiplica. Vocês iniciaram a célula de família e isso vai trazer uma grande prosperidade dentro da sua casa, vai trazer uma grande prosperidade na sua família e vai trazer prosperidade na sua cidade, em nome de Jesus. Amém. A libertação só se tornará verdade quando você tiver uma multidão atrás de você. Libertação gera multidão. Uma pessoa não aguenta ficar perto de uma outra liberta sem mudar o seu comportamento, porque a pessoa não é como aquela ovelha minha. 3 meses que eu deixei ela, eu não devia ter deixado ela lá sozinha. Eu reconheço que ali teve muito erro meu, mas eu precisava de deixar ela local, porque eu queria comprar mais ovelhas e colocar perto dela. 3 meses depois já estava tudo pronto para comprar mais um bocado de ovelha e deixar ali. Quando eu cheguei, eu não vou mexer com isso, eu vou ter que sacrificar ela. Aí eu virei para minha esposa e falei: Sandra, eu estou querendo agora comprar um leão, para ver quem consegue ficar com esse leão na sua casa. Já você é doido? Não, você que é doida. Ela falou: por quê? Porque você casou comigo, Zé. Quem é doido é você. Não, eu só sou aquela pessoa que acredita e vou. E você é aquela que vem consertando os problemas que eu vou causando na trajetória. É sempre assim. Eu saio andando, fazendo, acreditando, e ela sai costurando aqui, costurando ali, resolvendo aqui, resolvendo ali. Hoje, quando eu peguei uma outra camisa, tinha outro bilhete dela. Eu resolvi pegar todas as camisas. Em todas as camisas tinha uma mensagem de amor. Falei: Sandra, vou chegar aí, vou ter uma conversa séria com você. Eu virei para meus meninos e falei para ele assim, para o meu mais velho: Tiago, pois não, eu estou pegando a sua mãe, viu, meu filho? Porque isso faz sangue de Jesus. Eu estou te ensinando, meu filho. Estou te ensinando que depois de quase 40 anos de casado, a sua mãe é a mulher da minha aliança. Quando ele fez 1 ano de casado, eu fui para o Chile fazer um congresso. E lá no Chile, nós fomos até Mendonça, passando pela Cordilheira dos Andes, atravessamos ali o gelo. E quando eu cheguei, ele estava fazendo 1 ano de casado. Eu fui no supermercado com a minha esposa, comprei tudo o que dava para ele dar uns beijos bem mais ajeitados com a esposa dele. Eu e minha esposa fomos no quarto, enfeitamos o quarto todo, e escrevemos assim: cai matando. Ele lembra disso até hoje. Ele está com 12 anos de casado. Ele lembra disso até hoje. Então a ovelha, ela precisa saber o nível de libertação que ele tem. Se você não souber quem te libertou, você vai continuar agindo como escravo, vai continuar se movendo de uma forma que não glorifica a Deus. A ovelha tem lado, viu, pessoal? A ovelha tem lado. Vamos lá, qual o lado da ovelha? A nossa natureza de ovelha não isenta a nossa liderança, mas a nossa liderança não pode matar a nossa liderança de ovelha, a nossa natureza de ovelha. Eu vou repetir: a nossa natureza de ovelha não isenta a nossa liderança, mas a nossa liderança não pode matar a nossa natureza de ovelha. O que significa isso? Às vezes a pessoa assume uma liderança, ele acha que não tem que ser ovelha mais, ele já quer mandar, como diz a 12 da André. Na minha igreja não acontece não, só lá na Viver Igreja que acontece. Lá tem demais, lá no Taquari não tem nada. Mas o que acontece? Olha, quero que você seja uma líder minha. Passou uns minutos, ninguém que eu vou mandar. As pessoas querem saber do que vai mandar. Vou repetir: a sua natureza de ovelha não pode isentar a sua liderança. A sua liderança
não pode matar a sua natureza de ovelha, senão você vai para um caminho que não vai dar certo. E é por isso que está renascendo, ou rebrotando, ou trazendo conhecimento de libertação adequado, o que é a geração ovelha. Ovelha tem lado, fala comigo assim: ovelha tem lado. Jesus disse no grande dia que virá um grande rebanho, e ele vai separar bodes de ovelha, bodes para um lado, ovelhas para outro, bodes à esquerda e ovelha à direita. Em Mateus 25:31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Olha o que Jesus disse. Ele não disse no último dia, ele iria separar, ele não disse que iria separar pastor de pastor, os grandes líderes dos maus líderes. Ele disse que no grande dia ele separaria as ovelhas dos bodes. É isso que ele falou. Então o que ele está dizendo aqui, que a minha liderança como pastor não pode me tirar a minha característica de ovelha. Eu preciso de pastor, eu necessito de pastor. Desde minha esposa, certa feita, ficou muito ruim. Ela teve uma infecção, foi para o hospital, foi entubada. O médico falou comigo: a sua esposa tem aproximadamente 15 dias para morrer. Eu cheguei no ouvido dela e falei: Zana, o médico falou comigo que você vai sair daqui a 15 dias. E como eu sei que você gostaria de pintar a sala de branquinho, eu comprei uma tinta branco neve e resolvi pintar a sala toda. No outro dia eu perguntei a situação, o grau dela piorou, ela tem menos de 15 dias. Eu cheguei no ouvido dela: Zana, o médico falou, falta poucos dias de você ir para casa. Eu contratei mais 2 pintores, estou pintando a casa toda de branco neve, do jeito que não vai ter nenhuma textura, tudo branco. Resolvi pintar a casa. No outro dia o médico falou: ela está com menos de uma semana para morrer. Eu falei: Zana, qualquer momento você vai sair daqui. E sabe uma coisa? Quebrei o banheiro todo, contratei 2, 3 pedreiros, e eu vou colocar tudo do jeito que você está. Então ela saiu da UTI, foi para a CTI, foi para o quarto e ficou 53 dias, 8 processos de cirurgia. Nesses 53 dias eu dei banho com minha esposa, eu nunca tinha feito isso. Eu deixei a igreja e fiquei os 53 dias dentro do hospital. E sabe o que me consolou dentro daquele hospital? Foi eu todo dia estar conversando com o meu pastor. Não desiste, Jefferson. Eu falei: mas está muito difícil. Para ela eu falava tudo, mas está muito difícil. Eu não sei o que eu faço. E ele falava comigo assim: filho, o que dá para fazer, dá para fazer. E o que não dá para fazer, não dá para fazer. E todo dia tinha um horário certo, tanto o apóstolo Terra Nova quanto o apóstolo Giovanni, todo dia, ao ponto que ela foi reerguendo. E agora, graças a Deus, o nosso amor ficou melhor. O que fez isso? Porque a ovelha tem um lado. Qual que é o lado da ovelha? É o lado do pastor. A ovelha não pode tirar partido dentro da igreja. Ela tem um lado. Qual que é o lado? Ficar ao lado do pastor. As ovelhas ficam à minha direita, os bodes à minha esquerda. Então, se perguntar para você aqui na Nazaré, qual que é o seu lado? O seu lado é o lado do pastor, é o lado da pastora. Você não tem outro lado. Entendeu? O Senhor disse claramente: a ovelha não se mistura com o bode. O bode que se mistura com a ovelha. O bode invade o rebanho, mexe o rebanho e fica o tempo todo ali tentando criar uma situação inexistente para tirar a pessoa do lado do pastor.
E quando a pessoa está do lado do pastor, ela tem nome, puxa-saco, está vendo lá? Olha lá. Aí a pessoa, para não ter esses nomes que não precisava ter, ela vai se afastando. Não se afaste, deixe falar o que quiser. Servir o pastor, estar ao lado do pastor, é a melhor escolha que uma ovelha faz. Quando ela está do lado do pastor. Jesus está sentado, e de que lado estava Deus? Do lado à destra de Deus. E da mesma forma, as ovelhas devem ficar ao lado do pastor. Eu me lembro daquela ovelha, meu Deus do céu. Teve um irmão que falou: pelo amor de Deus, tira aquela ovelha lá da minha casa, pastor. Não, meu irmão, você não é líder. Você tem que saber o que acontece com uma ovelha. Ué, não, pastor, sangue de Jesus. Eu não tenho essa paciência, não. Ah, você acha que ser pastor é simplesmente pregar? Não, o pregador está lotado. Entende? O pregador está lotado. Quem vive de um lado para o outro é a ovelha que não tem pastor. Mas a ovelha que tem pastor, ela fica do lado do pastor. Lá no nosso bairro tem umas 20 ovelhas lá que não tem pastor. Ovelha animal. Cada dia elas estão no lixo. A lã dela está virando aquela lã toda podre, e ela fica parando de porta em porta para ver se os moradores dão alguma coisa para comer. Eu tirei foto dela e falei: esse aqui é um retrato de ovelha que não tem pastor. Ela quer fazer o que está na cabeça. Quando a ovelha quer agir da sua maneira, é porque ela escolheu o lado errado, e o lado errado é não ficar perto do pastor. Quando ela está perto do pastor, só o toque do pastor traz paz, traz segurança, traz salvação. Somos pastores segundo o coração de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nos daria pastores segundo o seu coração. Quem dá pastor é Deus. Tem uma ovelha. Eu falei para ele assim: filho, pega a sua célula e vamos para local tal. Ele falou grossoramente, mas eu não entendi que ele estava falando de forma grosseira. E foi, obedeceu. Quando chegou lá naquele lugar, o carro dele fundiu o motor. Também não entendi porque o carro dele fundiu o motor. Coloquei dentro do carro, e na hora que ele foi descer, ele bateu a porta tão violento que eu falei, minha esposa assim. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, por que o irmão ficou daquele jeito? Por que está duro o coração dele? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Se eu fiz, me lembra o que eu pequei contra ele. Mas eu percebi que o problema dele era comigo. 3 horas, meu telefone toca. A esposa dele: pastor. Eu falei: pois não. Meu marido está passando mal aqui em casa. O Espírito de Deus falou comigo assim: eu derrubei ele. O que o senhor fez? Eu derrubei ele. Ele te desonrou. Eu falei: o quê? Aí eu liguei para um 12 meu e falei: filho, você vai ver um irmão seu e você não vai poder falar nada do que você vai ver. Tem um irmão seu que está possesso. Peguei na casa dele 3 horas da manhã, cheguei na casa desse irmão. Ele ficou tão possesso de ira que ele quebrou aqui e quebrou aqui, na contorção. O braço dele foi para o hospital, não sabia de nada. Levei para o hospital, passei a noite com ele. 2 ou 3 dias fiquei com ele sem saber de nada. Levá-lo ao banheiro, tinha que descer a calça dele, olha que loucura. Cuidando dele sem saber de nada. Ele ficou 30 dias no hospital. Assim que saiu do hospital, ele foi lá na igreja, engessado, com os 2 braços assim. Aí chegou com o negócio amarrado assim. Ele falou comigo: meu pastor, ajoelhou. Eu falei: levanta, meu irmão. Levanta, não, por favor, eu tenho que pedir perdão. Mas pergunte o que você fez. Sabe, naquele dia, Deus me derrubou. Eu fiquei com tanta ira de você, que eu falei para minha esposa que você tinha que morrer. Eu fiquei com tanta ira de você, que o demônio encontrou legalidade na minha vida. Olha que loucura. Um crente ficar com demônio, que doideira. A minha teologia não permitia isso. Mas quando você escolhe o outro lado, que não é o lado do pastor, você está dando brecha para o inimigo.
E o inimigo era implacável. Ninguém nunca soube desse quem é esse irmão. Nunca soube. Mas depois daquele dia nunca vi uma pessoa tão dócil. Ovelha tem um lado. Fala comigo assim, meu lado. Fala mais forte. O meu lado é o lado do meu pastor. Quem vive de lado para outro é uma ovelha que não tem pastor. Como que Jesus se apresenta? Como Cordeiro de Deus. Ele não morreu como discipulador, mas ele morreu como Cordeiro de Deus. O maior exemplo ele deixou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para levantar um rebanho de ovelhas lavadas e redimidas pelo sangue dele. Quando é que o sangue de Jesus tem poder? Quando andamos na luz, como ele na luz está. E quando temos comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de qualquer pecado. Então, se você tem pecado e percebe que você não foi perdoado, vai verificar se você está andando na luz e volta a andar na luz. Depois vai verificar o seu relacionamento no meio das outras ovelhas, se o seu relacionamento é adequado ou inadequado. Somos o único exército de ovelhas governado por um leão. O leão não governa a ovelha, mas somos o único governado pelo leão da tribo de Judá. Ele não come as ovelhas, pelo contrário, ele protege as ovelhas. Só o céu é capaz de nos dar um leão com natureza de ovelha. Só Deus pode mudar esse chip e fazer essa transição. Só Deus arranca a natureza velha e coloca a natureza de ovelha. Só Deus tira uma pessoa das trevas e coloca a pessoa na luz. Se você não entender que você saiu do império, o império é domínio tenebroso, para um reino é completamente um reino da luz, você nunca vai se mover como uma ovelha que precisa se mover. É bom ser ovelha, não é? É bom ser ovelha. É bom demais ser ovelha. Aleluia. Aleluia. Não há limites para ser liberto, pessoal. Vou repetir, não existe limite para a libertação. Deus faz isso na ovelha, no cordeiro e em todo o rebanho. Todo o rebanho, quando é liberto, sai saltando de alegria. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Você acha que eles saíram assim, ó? Saíram com ouro, prata, bronze, com especiarias, com tudo. E saiu dançando, e todo mundo olhando para eles com raiva, porque tiveram que pagar os 400 anos de trabalho sem salário. Eles saíram dali pulando no meio daquele povo. Quando chegou no deserto, acharam que no rio, acharam que a coisa tinha acabado. O rio olhou para ele: que povo é aquele livre? O mar, que povo é aquele livre? O mar resolveu abrir. Deixa eu dar passagem. Quero te dizer que o mar vai dar passagem para a sua libertação, a autoridade que é o nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida que o Jordão vai voltar atrás e você vai passar na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O inferno está em movimento, a terra está em movimento, o céu está em movimento, tudo está em movimento. Então você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado. A igreja do Senhor Jesus também não pode ficar parada. Eu lembro de um rapaz que converteu comigo. Eu fui para o seminário e ele foi trabalhar numa casa de jogo de bicho. Eu me tornei pastor e ele se tornou ovelha minha. Depois ele largou o jogo de bicho, foi para o seminário, ungimos ele a pastor. E do nada ele ficou com muita raiva. Eu não sabia o que ele estava fazendo. E o meu temperamento é sanguíneo com colérico junto. É as duas piores junções. Com um pouco de fleuma. Entendendo? Um pouquinho fleuma.
Eu conheço o meu temperamento. Eu sei que o meu temperamento é fácil. Hã? O quê? Ah, você está confirmando? É verdade. Esse rapaz, então, pastor, trabalhava comigo, foi me artesanando o pensamento. E um dia ele chegou perto de mim e me empurrou. Quando eu assustei, ele caiu no chão. Não sei como isso foi. Ele caiu, o olho dele inchou. Não sei o que aconteceu. Eu dei o primeiro com vontade de dar o segundo. Saí dali e fui para a casa do presidente dos pastores. Ô Macá, eu agredi um pastor, dei nele um murro na cara e gostaria, e fiquei com vontade de dar o segundo. Estou assustado com o meu comportamento. A Bíblia diz que o pastor não pode ser violento. Então, baseado na Bíblia, eu tenho que ser excluído. Eu sou filho rios, filho legítimo, não sou notós, filho rebelde. O filho notós não aceita disciplina. O filho legítimo, o rios, lá de Hebreus capítulo 12, ele aceita disciplina e ama disciplina. Com base em Hebreus capítulo 12, de 1 a 10, eu exijo ser excluído. O pastor, o que você fez? Deu um murro no pastor. O que ele fez? Não é o que ele fez, foi o que eu fiz. A comissão de ética foi na minha casa, 6 pastores. O que aconteceu? Aconteceu que eu dei um murro no pastor com vontade de dar o segundo, e eu gostaria de ser excluído da ordem, porque eu amo a disciplina, e a disciplina não vai me deixar fazer coisa mais errada. Passou 6 meses, veio o veredito. No meio de 300 pastores, leram o relatório da agressão e falaram assim: pastor Jefferson, fica de pé. A comissão resolveu, tem 3 tipos de disciplina no nosso meio: formativa, corretiva e cirúrgica. Eu exigi a cirúrgica. Com base no nosso estatuto, você recebe uma disciplina corretiva. E a correção é: você não deveria ter dado um murro. Essa é a sua disciplina. E virou para ele e deu a mesma disciplina. Aí eu pedi a palavra: comissão, eu quero dizer para vocês que vocês estão errados. Eu agredi, pelo amor de Deus, uma pessoa. Vocês têm que me deixar como exemplo e me colocar para fora. Você não pode fazer isso comigo, senão eu vou pecar mais. Aí eles falaram: o que está feito? Está feito. 3 anos depois, esse rapaz foi lá na minha casa, esse pastor. Ele dirigiu uma igreja nossa, emancipamos. Eu estava saindo com minha esposa para o médico, ele falou para mim assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Falei: eu tenho 20 minutos só para te atender, não mais do que isso, que eu não posso chegar atrasado na consulta. Eu quero lhe pedir perdão. De quê? Lembra daquela agressão que você me deu? Eu provoquei você fazer aquilo comigo. Eu fiz um planejamento como que eu iria acabar com a sua vida. Eu provoquei aquilo. Eu tinha uma inveja, um ciúme terrível de você. Eu fui na casa de todos os 12, fui na casa de todos os líderes de célula e denegri a sua imagem. Fui no bairro, nos comerciantes, eu fiz de tudo para acabar com o senhor e eu não consegui. O senhor me perdoou? Foi claro, está perdoado. A minha esposa, nessa não. Jefferson, eu vi as noites de gritos que você estava chorando. Eu vi o sofrimento seu chorando. E agora ele chega aqui com a cara limpa, me perdoa no escuro. Você foi na casa desse tantão de gente? Fui. Então, seu perdão fica condicionado à sua atitude. Vai na casa de todo mundo e fala o que você está falando com o meu marido. Vai lá e desmente tudo que você fez. Seu perdão fica condicionado a isso. Sai da minha presença, em nome de Jesus, ela falou. Entende isso? Qual que é o seu lado? Qual é o seu lado? Não empreste o seu ouvido para te tirar do lado do pastor. Quando você empresta, a escravidão que está aquela pessoa, ela te leva para o mesmo nível de escravidão.
É a pessoa que está presa e não consegue celebrar. E quem está preso e não consegue celebrar, ele quer impedir outros de estarem livres. Ele não consegue se alegrar com a liberdade do outro e vai criar um caminho para prender aquele outro também. Então, se tem alguém tentando lhe prender, em nome de Jesus, fica do lado do pastor. E não seja prisioneiro de ninguém. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Se tivermos comunhão uns com os outros, glória. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Tudo está no campo da libertação. Os céus não são uma geografia. Os céus é uma atmosfera. Você pode trazer os céus para dentro da sua casa. Graças a Deus que a maioria estão com as células de família. O céu está dentro da sua casa. Sua casa será poderosamente abençoada com esse céu. O pastor continua ministrando a palavra uma vez por mês e reúne os pais e reúne as famílias e dá uma palavra de ministração com ceia, com um propósito de trazer libertação. Se você está ouvindo outro movimento, não é o lado do pastor. Tudo está no campo da libertação. Quando a libertação chega, até o rio começa a subir. Está vendo? O rio Jordão começou a subir. Doideira. Como que o rio vai subir? Como que o mar vai abrir? Quando tem libertação. E quando tem libertação, é quando a pessoa entende que o sangue de Jesus Cristo a purificou e ela está liberta na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Em Atos 4, 32. Para a gente terminar, fica de pé, por favor. Terminar isso com esse tempo. Existe uma palavra aed que significa ouvir, essência de estar em conjunto. No Atos 4, 32 diz assim: era um coração e a alma da multidão. Quantos corações tinha na multidão? Um coração. Era um coração e a alma da multidão. Quantos corações que tinha? Um coração. Nós vamos orar agora para que cada um de nós tenhamos apenas um coração. Entendeu? Um lado. Qual que é o lado? O lado do pastor. Aed significa uma essência do mesmo comportamento, de uma mesma mente, de uma mesma estrutura, um rebanho que anda debaixo de revelação, aprovado e feliz. Um rebanho que anda junto, ninguém segura esse rebanho. Eu conto para todo mundo o que Deus está fazendo com vocês, viu, pastor? É muito lindo a sua história, a sua e da sua esposa. E hoje, almoçando com você repetiu, falando para ele, repetiu tudo que me falou sem mudar nenhuma vírgula. E eu interrompi dizendo assim: a gente sabe quando o testemunho da pessoa é verdadeiro, quando ele repete o testemunho, é a mesma coisa. A gratidão que é o seu coração, o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo, e agora vai fazer nesse movimento, gerando uma igreja de ovelhas, uma geração de ovelhas, com um só coração. Se você quer ter um coração só com o seu pastor, eu quero com a sua pastora, eu quero que você levante a sua mão e repita comigo a oração no nome de Jesus. Repita bem alto: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o meu pastor, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e o meu coração é um só com o meu pastor, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Forte aplauso ao Senhor. Vocês vão ver esse segundo tempo agora com o apóstolo Ilmar. Tizão, ser simplesmente um roubo. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor
por esse príncipe nos dá o privilégio de estarmos juntos viajando. Obrigado pela essência que o teu servo sempre tem e a alegria que está sempre focado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Quando eu vi que essa coisa chorou ali, eu falei, pegar um cantar, vai tocar uma canção, vai tocar, quando você dá uma esticada, uma dourada, dá uma levantada, dá uma circulação, manda bala aí. Glória a Deus, glória a Deus. É sempre bom louvar o Senhor. Quando o pastor falava, eu lembrei dessa canção que diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então vamos louvar ao Senhor com esse louvor. Pega no meio do caminho. Se eu disser que não tem